Muitos questionamentos, hein? Então, calma lá, que a gente vai agora conversar com o representante da Proteste, que é justamente a empresa responsável por esse tipo de análise. A gente conversa com o Henrique Lian, diretor executivo da Proteste. Henrique, obrigada, hein, pela gentileza de conversar com a gente. Muito obrigado, Elisa. O papel de vocês é fundamental em levar uma informação como essa aos consumidores. Henrique, agora as pessoas estão perguntando, o que é isso, gente? O que aconteceu? Puseram álcool no pão, mas uma criança come pão? Então, calma lá, minha gente, vamos esclarecer. Primeiro, Henrique, tem álcool no pão, em qualquer pão? Isso é habitual num processo de fabricação de qualquer pão? Sim, o álcool aparece em dois momentos. Na fermentação, existe um teor de álcool natural da fermentação, mas quando o pão é assado, né, isso evapora. Isso praticamente não deixa nenhum traço. E quando o produto está pronto, é aspergido sobre ele uma substância antimofo, para que ele tenha ali um prazo de validade razoável. Essa substância antimofo também contém o álcool, o etanol. Na verdade, os outros componentes antimofo são diluídos no álcool. Mas nunca se pensou, né, tanto que não há regulação sobre isso, que se estivesse abusando da quantidade de álcool. Muito provavelmente com o objetivo de estender o prazo de validade de alguns produtos, o que cá entre nós é uma prática de concorrência desleal, né? O consumidor chega até a gôndola, vê dois produtos semelhantes, um com prazo de validade muito maior do que o outro, ele conclui o quê? Que aquele que tem o prazo de validade menor, ou seja, que usou menos álcool, é o produto pior, e é justamente o contrário. E nesse estudo que vocês fazem, Henrique, nesse levantamento de informações, como é? Vocês pegam uma quantidade grande, determinada linha de tal produto, analisa mais de uma vez? Como é que é feito assim para vocês terem certeza que de fato esses produtos estão com uma quantidade a mais dessa substância? Perfeito. Nós recebemos, então, informações, percepções de consumidores, decidimos investigar e como é feito o trabalho. Nós determinamos qual é a amostragem. Desculpe, percepções tipo o quê? Sentir um gosto diferente, uma sensação. O que seriam essas percepções? Exatamente. Começou assim, né? Consumidores relatando, nossa, eu abro a embalagem e tem um cheiro diferente que parece álcool. Eu comi tal marca e senti um gosto que parece álcool. Né? Começa assim, então vamos ver se é. Quais são as marcas mais representativas no mercado? Né? Se a gente comprar aquelas marcas, a gente tem mais de 80% do mercado. Fizemos a nossa listagem. Daí nós vamos ao varejo como clientes anônimos, em várias lojas, né, de vários estados, e vamos comprando os produtos. E aí determinamos o critério de teste, nós fazemos isso há 70 anos na Europa, né, nós somos a Euroconsumers no mundo, e a Euroconsumers no Brasil, Proteste no Brasil há 23 anos, mandamos para os laboratórios que são acreditados junto aos órgãos reguladores, para qualquer laboratório, e aí fazemos o teste. Se o resultado for desfavorável a alguma marca, nós repetimos esse teste mais 2 vezes. Então, esses produtos que nós listamos foram testados 3 vezes, pelas metodologias mais rigorosas de laboratórios que atendem aos órgãos reguladores, e nós, obviamente, compramos vários produtos de cada lote e os temos conservados em situação ideal e podemos repetir esse teste a qualquer momento. Na nossa história aqui no Brasil, Elisa, de 23 anos, muitas vezes as marcas ficam descontentes com o resultado, acionam a justiça, o juiz determina a repetição dos testes e o resultado é sempre o mesmo, porque os testes são feitos com o maior rigor possível. Nós estamos vendo então aqui na tela essas marcas que vocês elencaram como as que têm esse teor alcoólico um pouco além da conta. Esse teor é em uma fatia? É no pacote inteiro? É em 100 gramas. Tá. A medição é por 100 gramas. Então, se fosse uma bebida alcoólica, qualquer bebida que tenha mais de 0,5% de álcool em 100 miligramas, no caso da bebida, é considerada alcoólica. Nós chegamos aí a marcas com 3,37%, né? Ou seja, realmente esse álcool foi acrescentado, provavelmente para aumentar a durabilidade do produto. E a questão do bafômetro é muito séria, né? Como vocês já apontaram.
A regulação do Detran diz que mais de 0,44 miligramas de álcool no sangue de uma pessoa média, que tem 5,5 litros de sangue no corpo, é considerado dirigir embriagado. E 3 marcas apontariam embriaguez com apenas 2 fatias. Ah, mas se eu comi de manhã e dirigi à tarde, se eu comi 1,5 fatia, não sabemos. Esse é um primeiro estudo. E qual é o nosso papel? Informar o consumidor, é direito do consumidor, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ter informações corretas e completas sobre os produtos e serviços, é alertar o regulador para que ele estude a questão e regule, né, fiscalize as marcas e, finalmente, prevenir a concorrência desleal, porque se uma marca está fazendo isso, estende o tempo de validade do seu produto, as outras não fazem, ela está tendo uma vantagem de mercado indevida. Então, nós queremos levantar as questões, nós não estamos pedindo a retirada desses produtos do mercado, como nós fazemos com azeites fraudados, por exemplo, porque essas marcas não estão em desacordo com a regulação, uma vez que a regulação não previu que isso pudesse acontecer. Né? Então, nós estamos informando o consumidor e o regulador. Não precisamos informar as marcas, porque elas sabem muito bem o que elas estão fazendo no seu processo de produção. Aí as pessoas nos perguntam, agora vocês levantaram a questão, e se eles pararem de fazer? Se eles pararem de fazer, a nossa missão também está cumprida, que é corrigir uma falha de mercado como essa. Pedro Duran também está conosco aqui. Nós seguimos conversando com o diretor executivo da Proteste, que é a empresa responsável por ter feito essa análise. Pedro, por favor. Oi, Henrique, bom dia. Obrigado pela conversa. Eu queria te perguntar, você disse aí que ouviu o relato de consumidores que procuraram a Proteste. Quantas pessoas vocês tiveram que relataram que foram reprovadas no teste do bafômetro porque comeram um pão? Existe isso? Alguma pessoa relatou esse tipo de situação? Não temos esse relatório. Nos últimos 10 anos, a gente vem ouvindo essa percepção e resolvemos testar. Quando testamos e encontramos níveis tão altos de álcool, veja, se fosse uma bebida seria 0,5, você tem aqui uma marca com 3,27, né? Aí começamos a estudar do ponto de vista da regulação de trânsito. Então, no momento, é uma inferência, né? A regulação diz que, no máximo, você pode ter 0,44 miligramas de álcool no sangue. Se você comer a marca Bauru 2 fatias, em tese você terá 1,69 miligramas de álcool no sangue, o que seria detectável no bafômetro. Mas em quanto tempo? Comi de manhã, fui dirigir à tarde ou à noite? Não sabemos. É uma primeira exploração. Por isso, o nosso alerta ao regulador, né? Nós temos, felizmente, no Brasil, uma agência regulatória de alimentos, né, de excelência, de alta qualidade. A Anvisa saberá fazer esse estudo. Nós podemos fazer também. Né? Até por isso, Henrique, a minha pergunta, porque você está falando que vocês estão fazendo uma inferência e disse aqui a Elisa que a amostragem são 3 fatias de pão, que são enviadas para laboratórios... 2 fatias de pão. Que são enviadas para laboratórios... No caso do bafômetro, estariam 2. São enviadas para laboratórios, enfim, com um rigor técnico que eu acredito que realmente tenham, porque a Proteste costuma trabalhar com técnicos da melhor qualidade para fazer essas análises, mas a gente está falando de marcas que alimentam a mesa dos brasileiros. O pão de forma, especialmente o pão industrializado, como também é chamado, é um dos alimentos mais prevalentes, tá? Em mais de 80%, 90% dos lares brasileiros. A gente tem hoje, 2024, uma pesquisa do Instituto Fome Zero, por exemplo, dizendo que tem 13 milhões de brasileiros passando por insegurança alimentar. O pão é um dos alimentos base da cadeia alimentar do brasileiro. A preocupação de vocês ao divulgar esse resultado, o objetivo de vocês, isso não pode passar uma mensagem às pessoas de desincentivo ao consumo de um alimento tão importante, uma fonte de carboidrato para a população brasileira? Olha, meu caro, eu espero que não. Nós não temos nada contra o produto. Se você for à página de divulgação do teste, que é o temálcoolnopão.com.br, você vai ver as marcas Seven Boy, Vic Bold tradicional, Plus Vita e Pullman fora desta lista.
de excesso de álcool, né? Todas elas estão abaixo de 0,5% de álcool. O que a gente quer é não permitir uma distorção de mercado, né? O consumidor tem o direito de saber, isso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. Há pessoas mais sensíveis ao álcool do que outras, existem crianças comendo pão de forma e simplesmente existem pessoas, por motivos religiosos, por exemplo, que não querem ingerir álcool, né? Então, esse consumidor que foi ao mercado, escolheu uma marca, né, e não foi informado de que ele está ingerindo álcool nessas quantidades, ele está sendo ludibriado, do nosso ponto de vista. Agora, se ele comprar a marca Puma, Plus Vita, Seven Boys, Vic Bold tradicional, isso não vai acontecer. Então, nós mostramos com independência e transparência o que nós encontramos, tanto os resultados ruins quanto os resultados bons. Henrique, né? E reconhecemos, sim, que o produto industrializado é importante para a segurança alimentar do brasileiro. Então, na verdade, a comparação com o teste do bafômetro é só a título de comparação por causa do teor alcoólico que eles usam como referência. E não exatamente que alguém foi pego no teste do bafômetro e aí descobriram porque comeu pão. Ou seja, vocês só pegaram como um título a título de comparação. Exatamente. Exatamente. Só queria tirar uma dúvida muito rápida. Desculpa, Henrique. Mas a dosagem, né, leva a crer que isso pode acontecer. Só queria tirar uma dúvida muito rápida para ficar claro, como serviço também para quem está acompanhando a gente. Qual é o eventual impacto para a saúde de uma pessoa que ingeriu um pão, levando em consideração os achados de vocês na pesquisa, Henrique? Depende do estado de saúde e da sensibilidade dessa pessoa, né? Se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma criança tomando um remédio fitoterápico, né, 8 dessas marcas, não 6, estariam acima do que um remédio fitoterápico poderia ter para uma criança ingerir, que é 75 miligramas. Né? Num adulto, a gente fica com 6. No motorista, a gente fica com 3. Então, depende da idade, do peso, da quantidade de sangue do corpo, de doenças pré-existentes, e aí a gente confia muito na Anvisa para que ela faça agora um estudo completo. Nós enviamos o nosso relatório, a agência, como sempre, respondeu prontamente, já pediu mais elementos e a gente tem certeza que ela vai aprofundar a questão. Agora, ninguém tem dúvida de que álcool tem impacto na saúde. E ainda que ele seja liberado, também não temos nada contra o álcool usado de forma responsável e socialmente aceitável, ele tem que ser informado. Este produto contém álcool. E não é isso que está acontecendo. Henrique Lian, diretor executivo da Proteste, trazendo então para a gente de que maneira foi feita essa análise, né? Deixando ali bastante separado essas questões de que a ideia é deixar mais exposto para o cliente, para quem vai comprar, que esteja ali no pacote, eventualmente para alguém que tem uma restrição alimentar. É claro que as empresas não vão gostar nada desse tipo de levantamento, agora é a Anvisa que vai levar adiante essa informação. Henrique, muito obrigada, hein? Obrigada mesmo pela entrevista.